Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Essa é uma das frases mais famosas de Jesus, indicando que nem tudo que aprendemos como verdade da fé representa de fato a vontade de Deus. É por isso que precisamos sempre submeter os nossos conceitos religiosos à Bíblia, única fonte confiável para fundamentar as nossas doutrinas. Pensando nisso, a Igreja Batista em Coqueiral oferece o programa Trocando os Óculos. Nele, o pastor José Marcos faz uma exposição objetiva, bíblica e profunda de um conceito repassado ao longo da tradição em confronto com o que de fato o texto bíblico diz. O programa Trocando os Óculos vai ao ar de segunda a sexta, das 9h30 às 10 da manhã, pela Dimensão FM 98.1, para as pessoas que estão em Recife, e também uma vez por semana pelo canal do YouTube IB Coqueiral. Se você está assistindo pelo nosso canal de YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, assinar a nossa página e ativar o sininho, pois isso fará com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e você ainda receberá um aviso sempre que houver um episódio novo. Fique agora com mais um episódio de Trocando os Óculos. E aí? Olá, graça e paz, bem-vindo a Trocando os Óculos e hoje eu quero meditar contigo sobre a relação entre religião e política e qualquer semelhança não é mera coincidência. Nunca na história deste país chamado Brasil nós tivemos uma fusão tão clara entre a religião denominada popularmente como evangélica e a política. Já tivemos tantos e tantos episódios nesses 500 anos entre religião e política que nos mostram que as duas coisas nunca se desassociaram. Religião e política, na verdade, nunca se desassocia, mas agora, pela primeira vez na história, nós estamos num momento em que outra religião, a não ser a religião católica, está apropriada do poder político e o poder político está apropriado da religião evangélica. Pois bem, esta fusão sempre existiu e sempre foi extremamente perigosa. Por que ela sempre existiu? Porque ambas têm a mesma finalidade, a manutenção do poder. Tanto a religião é criada para a manutenção do poder, sobretudo de um clero que domina aquele arranjo religioso, quanto a política, mesmo que não seja a sua essência a manutenção do poder, não, a política é muito bonita e a religião também, em essência, a finalidade de ambas é conectar o homem, a mulher, a pessoa, a criação com a vontade de Deus, seja na religião, seja na política. Mas no fim, quando essas coisas estão deturpadas pelo pecado e como estão, elas servem à manutenção do poder de quem não quer deixar os benefícios de estar sentado em cadeiras do poder. Ambas fundidas, caminhando juntas, são uma dupla extremamente perigosa e poderosa. Se a política, mexe com as coisas da nossa vivência diária, a outra, a religião, faz com que a gente possa falar em nome de Deus. E aí você tem uma autoridade concreta no mundo da política que lida com as coisas da vida diária e uma autoridade concreta no mundo da religião que diz que homens têm a palavra final porque eles representam Deus. Essas duas coisas se juntam e a bomba atômica está montada. Eu quero ler contigo um texto muito interessante que está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. Este episódio acontece no ano 931 antes de Jesus nascer e se dá no seguinte contexto. O país, vamos chamar de país de Israel, era um só, e depois que Salomão morre,
as 10 tribos ou os 10 estados que ficavam mais ao norte, que tinham sido extremamente explorados na época de Salomão, fazem suas reivindicações e o filho de Salomão, o Roboão, filho de Salomão, ao invés de prometer aliviar a carga, promete dar mais peso ainda na carga que Salomão tinha impresso sobre o povo das 10 tribos do norte, e aí pronto, a faísca juntou-se com o barril de pólvora e o país se dividiu em 2. A parte das 10 tribos do norte se chamou então de Israel, manteve o nome Israel, e as 2 tribos do sul mantiveram o nome de Judá, que era o estado ou a tribo mais importante. Todo o aparato religioso estava no sul, estava no estado, vamos chamar de estado para a gente assemelhar melhor ao nosso conceito político. Estava no estado de Judá, ou seja, na Judéia, dentro da cidade de Jerusalém. Ali, dentro daqueles muros, a gente tinha 2 grandes edificações. A casa do imperador, ou a casa do rei, que foi feita por Salomão, durou 14 anos, e a casa de Deus, que também foi feita por Salomão, que era o templo de Jerusalém. Ou seja, nós estamos aqui falando das sedes da religião do povo de Israel e da política do povo de Israel. Já no Reino do Norte, não havia esse aparato. E Jeroboão, então, rapidamente se dá conta que se este aparato político que estava nascendo a partir dele como rei do Reino do Norte não estivesse associado a um aparato religioso, certamente o povo poderia abandoná-lo. Veja a estratégia desse rei. Então, contado isso, você agora vai entender bem o que é que o texto está dizendo em 1 Reis 12, 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a morar ali. Dali edificou Penuel, ou seja, ele estava criando a sede política do seu governo. Mas disse Jeroboão consigo, pensou, agora tornará o reino para a casa de Davi. A casa de Davi era Roboão, que era o filho de Salomão, que ficou reinando em Jerusalém. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu Senhor. E Roboão, rei de Judá, o coração dele se tornará ao seu Senhor e a Roboão, rei de Judá. E me matarão, e tornarão a ele, ou seja, voltarão a ele, ao rei de Judá. Pensado isso, o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. Agora ele está começando a criar o aparato religioso. Ele já tinha criado o aparato político, a sede política em Siquém, quando ele edificou essa cidade, e agora ele está começando a criar o aparato religioso. Fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirem a Jerusalém, vejam aqui estes teus deuses, ó Israel, foram eles que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan, 2 cidades que ele tinha construído, onde o aparato político estava concentrado. E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um, para adorar o bezerro. Jeroboão fez também, agora a melhoria do aparato religioso, Jeroboão fez também santuários nos altares, e nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, olha o aparato religioso se formando, que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º dia, repare que é o mesmo desenho, lugar sagrado, sacerdotes, pode ser sacerdotisas também, e agora o sacrifício. É esse aparato, esse tripé que monta a religião, né? O lugar, o sacerdote e o sacrifício. Então fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que ele tinha feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que ele tinha levantado.
No 15º dia do 8º mês escolhido ao seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Gente, que coisa interessante. Um rei que estava agora começando um reino, essas 10 tribos do norte formavam um reino, edifica nas cidades de Dan e Betel um aparato político, percebe que este aparato político, sem o aparato religioso, o tornaria frágil, porque o povo precisava de sua mística religiosa e iria até Jerusalém invariavelmente, constrói um aparato igualzinho, né, em matéria dos elementos que um aparato religioso precisa, chama o povo e agora sim ele se torna todo poderoso, porque ele tem o poder político, o poder religioso e o seu sósia, o seu xará, Jeroboão II, vai associar tudo isso ao aparato econômico e está montado o tripé de poder de qualquer sociedade e que qualquer homem ou mulher inteligente que queira ser dominador vai fundir em torno de si: política, religião e dinheiro e economia. As 3 grandes torres de Babel do poder e, consequentemente, do desvio do povo. No Brasil, sobretudo dentro do arranjo evangélico de religião, desde os fim dos anos 80, mas muito provavelmente nos anos 90, 2000, nos anos de 10, nos anos de 20, dos anos 2010 e 2020, este aparato de fusão entre religião e poder, principalmente político, mas também econômico, começa a ganhar engendramento. É quando, se você for crente antigo, você vai se lembrar disso. É quando algumas denominações começam a criar os primeiros conceitos que fundiam a religião com a política. Eu me converti na década de 90 e quando eu vim para Recife frequentar a minha primeira igreja, havia um candidato a deputado estadual aqui no estado de Pernambuco. Eu era novo convertido, mas do púlpito da minha igreja e nas assembleias administrativas da minha igreja, o que eu mais ouvia, e eu me deixei compreender, me deixei compreender aquilo como verdade, era a frase que dizia: crente vota em crente. E a partir desse conceito estabelecido no nosso juízo, crente vota em crente, crente vota em crente, nós começamos a eleger os primeiros políticos evangélicos deste país. Logo depois, alguns anos depois, você começou a ouvir um negócio chamado de bancada evangélica. Seja essa bancada evangélica na Câmara de Vereadores da sua cidade, seja na Assembleia de Deputados ou Assembleia Legislativa do seu estado, ou seja no Senado Federal e na Câmara dos Deputados em Brasília. Tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto federal, esse nome bancada evangélica foi se tornando cada vez mais comum na nossa mente, no nosso conceito. Então, de crente vota em crente para a bancada evangélica e a coisa vai tomando vulto. E nunca nós vimos, de uma hora para outra, parece que num passe de mágica, o povo evangélico se torna o povo mais politizado. E aqui eu quero colocar aspas em politizado. O povo mais politizado do país. Amigos meus que nunca leram um livro sobre política, que nunca
frequentaram a Câmara de Vereadores, nunca se preocuparam em participar de um orçamento participativo, de entrar num conselho de direito, não conhecia nada sobre política, de repente se torna um cientista político de redes sociais. Expressões as mais esquisitas vão nascendo entre o povo evangélico, de maneira que hoje a gente não consegue mais separar a religião e a política no Estado brasileiro, seja ele enquanto país, Estado, propriamente dito, ou cidade. Em todo canto a gente vê a fusão entre religião e política nesse país. Os temas religiosos, então, eles vão ganhando muita relevância no mundo político e a gente vai vendo alguns políticos esquisitos. Por exemplo, o político é católico, mas se batiza nas águas do Rio Jordão, um exemplo. O político é católico, mas quem faz o seu casamento é um pastor. Ou o político é evangélico, mas ele vai para a missa. E você vai vendo os cafés com pastores, os fechamentos de acordos, de maneira que é hoje quase que uma regra uma igreja ter o seu candidato. Repare isso. E aí a gente escuta alguns absurdos e enxerga alguns absurdos na mídia, como por exemplo, este ano nossa igreja vai eleger 3 deputados estaduais. Este ano nossa denominação vai ter que eleger um deputado, um vereador, um senador. E aí você pega as grandes denominações. Se quer saber quais são, é só ir lá na mídia, quais são as maiores denominações do Brasil, e você vai ver que todas elas têm os seus políticos, seja na cidade, no estado ou em Brasília. Nunca nós tivemos uma fusão tão clara entre religião e política. Pois bem, em outro episódio de Trocando os Óculos eu vou falar sobre fé e política, que aí eu vou fazer outro tipo de abordagem. Mas mantendo esta ideia de religião e política, a gente vai enxergar na Bíblia que sempre que houve o uso do aparato religioso em fusão com o aparato político e o aparato econômico, porque estas coisas transitam juntos ou juntas, nós enxergamos um processo agudo de desvio do povo de Deus. Coincidência ou não, todas as vezes que estas coisas estão juntas, o povo se desvia. O povo se divide. O povo se dividiu por causa dos trabalhos que, para a construção do templo de Jerusalém e da casa do rei, de Salomão, o povo do norte foi subjugado, quase que escravizado, e este povo se dividiu. Jeroboão I constrói o aparato religioso. Vamos ver os profetas menores, todos eles acusando políticos que, em nome de Deus, se desviavam da justiça. A igreja primitiva caminha 300 anos, mas é só depois que se associa ao Império Romano que ela se desvia praticamente, quase que completamente, da vontade de Deus. Significa que o projeto de poder de Deus é diferente do projeto de poder humano. E o conceito e os princípios, consequentemente, de reino de Deus não estão conectados com este princípio de manutenção de poder através da fusão entre religião e política. É muito difícil para um crente comum, quando eu digo comum, eu estou dizendo uma pessoa de coração bom e que não se aprofunda em ciências políticas ou não se aprofunda em ciências religiosas, compreender e discernir a sutileza da fusão desses dois poderes. Por isso que, muito bem intencionados, muitos votam no político evangélico que é evangélico, mas não tem nenhum compromisso com Deus. E de repente a gente vai vendo esta participação do povo evangélico na política cada vez sendo uma participação mais reprovada e, consequentemente, fazendo com que este projeto seja antagônico, ou seja, contrário ao projeto do reino de Deus
encarnado em Jesus de Nazaré. Para concluir, não é inútil lembrar que é justamente a fusão entre os poderes políticos e os poderes religiosos da Palestina que levam Jesus para a cruz. Todas as vezes que um homem ou uma mulher, em nome de Deus, confronta esta combinação de poderes humanos entre religião e política e, consequentemente, poder econômico, ele é crucificado até hoje. Então toma cuidado com a fusão entre religião e política. Ela é quase invariavelmente uma ferramenta de Satanás para a manutenção de um poder humano e, consequentemente, para a impetração de características do reino que não é o reino de Deus. O nosso desafio é buscar discernimento do Espírito para que a gente possa saber por que o projeto religioso está fundido com o projeto político, em nome de quê, em função de quem e com quais objetivos. Deus te dê e me dê discernimento para que a gente não caia nessas teias e nos ajude então a trocar os óculos.